Senhoras e senhores, estamos ao vivo e hoje eu estou recebendo nada mais nada menos do que Ayla Santuar. Vocês vão se apaixonar pela história desta menina, você que está ao vivo conosco aqui, seja muito, muito bem-vindo, porque a história de hoje vai fazer você sair da sua zona de conforto. Ayla Santuar, como vai você? Tudo bem? Uma salva de palmas para Ayla Santuar! Uhul! Ah, eu vou te falar, eu me sinto uma criança aqui comandando essas coisas aqui. Tudo bem, Ayla? Tudo bom, Renato? Muito bom receber você aqui. Ayla, o prazer é meu. Quem é você? Conte aqui para as pessoas quem é Ayla Santuar. Bom, a Ayla Santuar hoje é uma chefe confeiteira, né? Professora de confeitaria. Sou especialista em bolos artesanais, bolos caseiros. Uhum. Mas a Ayla, sem o Ayla Santuar, hoje é uma mulher. Antes eu dizia que era uma menina, mas hoje é uma mulher que é muito sonhadora, muito determinada, batalhadora. Não adianta puxar o meu tapete, porque caraca, eu levanto mesmo e arrumo o tapete e subo de novo. Isso é muito louco, né? Eu vi você no MasterChef e depois eu conheci você, foi uma outra pessoa, não é a mesma Total. pessoa. Ayla, é muito louco isso, eu quero que você conte também pra gente, né? Você participou do MasterChef, Isso. você começou do zero, a gente vai falar a respeito disso. Quantos anos você tem, Ayla? Hoje eu tenho 28 anos. 28 anos, praticamente uma senhora já. Uma senhora de 28 anos. 28 anos, super jovem, né, cara? Aquela senhorinha. Tá começando a sua história. Agora me fala uma coisa. Você tem 28 anos, quando que você começou, ou quando você percebeu que tinha aí um talento para fazer bolo, ou pra, não sei se você começou fazendo bolo, né? Mas para culinária, como é que você descobriu isso? Conta pra gente. Então, esqueci, né, na minha apresentação de falar que eu sou top 5 Masterchef 2019. Que é isso? Muito Eu bom. esqueci um pequeno detalhe aí, mas... bom, eu comecei, Renato, eu descobri mesmo assim, eu entendi que eu realmente tinha um talento para confeitaria, para bolos em específico, mais ou menos aí com uns 8, 9 anos de idade, porque eu comecei a fazer bolo com 8 anos de idade. Os meus pais se separaram quando eu tinha uns 7 anos, e aí a situação ficou muito difícil para minha mãe. E a minha mãe quando ela se separou do meu pai, ela não tinha faculdade. E aí ela se viu com 3 filhos, morando no fundo da casa dos pais, sem uma cesta básica por mês, sem nada. Caramba, cara. E a separação dos meus pais foi, assim, muito dura de certa forma pra mim, porque eu acho que eu tenho um dom, Renato. Eu sempre soube ressignificar sem saber o que era ressignificar. Então, foi difícil pra mim a separação dos meus pais, porque eu era muito apegada ao meu pai, mas eu entendia a situação, sabe? E eu tentava ajudar minha mãe de todas as formas. Com 8 anos de idade. Aí eu era com 7, daí com 8 eu já comecei a realmente ter consciência de tudo que estava acontecendo, porque já fazia um ano que a minha mãe estava na luta, né? Nisso minha mãe começou a fazer faculdade e ela falava que era para conseguir um emprego e tal. E a minha mãe trabalhava de merendeira numa escola. Então a comida sempre trouxe algo para casa, sabe? A comida sempre foi ali um símbolo de salvar o jantar, salvar o arroz e o feijão do mês, sabe? Caramba. Porque a minha mãe trabalhava de merendeira na escola. Então, quando sobrava merenda na escola que podia levar, ela levava. Só que nisso, a minha mãe começou a fazer faculdade à noite e ela começou a fazer massa de pastel para vender, para nós vendermos na rua. Então, ela fazia massas de pastel, a gente colocava na bicicletinha enquanto ela ia para a faculdade, voltava só de madrugada, no final da tarde, eu e os meus irmãos vendia na cidade. E aí, com 8 anos, eu comecei a ver aquilo ali e falei, preciso fazer uma faculdade, né? E aí, eu já queria trabalhar de qualquer forma. E eu cuidava da filha da vizinha pra vizinha ir pra faculdade com a minha mãe. Então, eu pegava os meus irmãos, juntava tudo numa casa só e cuidava de todo mundo. E nisso, lá tinha uma televisão, preto e branco. Eu me lembro até hoje, a novela da época era Chica da Silva. Chica da Silva? Não, imagina uma criança de 8 anos assistindo Chica da Silva. Uhum. Só que eu assistia querendo entender como que eles faziam aquilo. Porque eu sabia que não era verdade, eu sabia que era uma novela. Uhum. E a minha casa nunca teve televisão. Pela condição, enfim. E aí
Eu olhei e falei, vou ser atriz. Porque essa mulher aí, a Thaís Araújo, na época, ela apareceu bonitona no programa lá, dando entrevista, e na novela, ela tava só encenando, né? Eu entendi aquilo, falei, eu vou ser atriz. E foi aí que tudo começou, porque daí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser atriz, eu vou morar no Rio de Janeiro. 8 anos. A minha mãe virou pra mim e falou, então, minha filha, tudo bem, mas pra você fazer faculdade, você tem que ir trabalhar, porque a mamãe não tem dinheiro. E eu olhei pra minha mãe, sem encontrar a menor dificuldade nisso, e falei, então tá bom, a senhora faz um bolo pra mim? Porque já me veio o quê? Já me veio, minha mãe vende massa de pastel na rua, o tio do Big Ben, aquele sacolé, vende na porta... Gelinho, aqui em São Paulo é gelinho. Então, lá em Goiás era Big Ben, sacolé. Ele vendia na porta da escola, voltava pra casa cheio de moeda. Pra criança, moeda era tudo, né? Era dinheiro. Falei, vou vender bolo na escola. E aí a minha mãe pegou e fez a primeira forma, nem me perguntou, fez uma forminha de bolo lá pequenininha. No outro dia minha mãe, minha filha, porque quando a gente ia pra escola, a minha mãe nem estava mais em casa, minha mãe já estava trabalhando desde as 5 da manhã. E aí minha mãe chegou, minha filha, cadê a forma de bolo? Eu falei, ué, a senhora não falou que eu tinha que trabalhar? Olha aqui, ó, o tanto de dinheiro que eu tenho para estudar agora, para trabalhar. Eu vendi o bolo na escola. Vendeu todo o bolo na escola? Vendi tudo. Cortei fatiazinha e vendia na mão mesmo, na época, eu lembro, sabe? Assim, os pedaços, sabe? Os professores, pros amiguinhos. Vendia, eu queria o dinheiro. E aí a minha mãe falou, então, tá bom, mas agora você vai aprender a fazer o seu bolo. Eu falei, então, tá bom. E eu acho que a minha mãe achou assim, que eu ia desistir, como qualquer outra criança. Mas eu sempre fui muito determinada, sabe? Aí eu peguei e falei, então tá bom, a senhora me ensina. E foi aí que eu comecei, a minha mãe comprava aqueles saquinhos, bolos de saquinho, dos mais baratos que tinham. E me dava, só que eu não gostava do sabor. Eu falava, não, mas isso aqui não é o bolo da minha avó. Isso aqui não é o bolo da minha mãe, né? E a minha mãe e minha avó sempre foram muito boas na cozinha. E aí eu colocava mais fermento, colocava mais ovo, inventava, Renato. E tinha um bolo, eu me lembro que tinha um bolo de chocolate que era de saquinho mesmo. E eu transformava aquele bolo, ficava incrível, assim. Ficava incrível o bolo real. Hoje eu faria muito aquele bolo, sabe? Agora eu tenho a minha receita autoral, de verdade, mas eu super faria, porque realmente era muito boa. E aí eu vendi bolo na escola dos 8 aos 16 anos. Caramba, olha só, eu só queria deixar uma coisa assim pra quem tá assistindo, né? Pra quem tá ouvindo. Às vezes a gente vê alguém que tem sucesso, ou que alcançou, né? Que é o teu caso, cara. Você alcançou o Masterchef. Você, se eu não me engano, você é a 5ª. Como que é esse negócio? Top 5. Top 5 do Masterchef. Então, assim, quem vê você na televisão, ou quem vê você, né? Pelos lugares onde você passa, quando conhece você, a pessoa acha que vê só o glamour. A pessoa não imagina isso. Eu não sabia dessa história, eu acredito que muita gente também não sabia. Aí, você com 16 anos, aí o que aconteceu? Só sobre isso, Renato, eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, porque eu detesto abrir um stories e não falar nada que ou ensine, ou aconselhe, ou leve alguma coisa para a pessoa que está assistindo, sabe? Então, só sobre isso que eu falo muito nas minhas redes sociais. As pessoas têm mania de comparar o palco dos outros com os bastidores delas. E aí elas olham e falam, uau, mas é só o palco. As pessoas só expõem o palco. Exatamente. E ela fala, meu Deus do céu, eu não vou dar conta nunca de começar a vender bolo. Mas eu tive que começar um dia. Mesmo que eu tenha começado com 8 anos, com 16 eu fui fazer faculdade, mas depois eu tive que recomeçar. E foi onde eu recomecei vendendo bolo no elevador. Porque daí eu fui fazer a 2ª faculdade, e aí eu queria dinheiro para a 2ª, para onde que eu fui? Pro bolo. Caramba, cara, que louco. E aí comecei a vender bolo no elevador do meu prédio. No dia da minha formatura, eu estava atrasada para minha formatura. Todo mundo paga a formatura de faculdade, né? Tipo, uau, que dia especial. Eu tava com um lenço na cabeça, um avental rosa todo sujo de chantilly, entregando um bolo na hora que a minha formatura estava começando. Caraca, ela. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, a minha paixão é confeitaria e eu vou ter uma loja. E detalhe, eu falei, eu vou ter uma loja... com, sei lá, eu deveria ter uns R$1.000 na conta, que era o que eu tava ganhando de lucro naquele momento de bolo, sabe? Mas eu tinha zero condições de ter uma loja. Mas eu falei, eu vou ter minha loja. Alguns meses depois, um empresário do prédio ao lado ficou sabendo dessa menina que vende bolo no elevador. E ele ia montar uma coisa de containers. E aí ele me convidou para ir lá. Quando eu cheguei lá, a secretária dele falou assim...
Não, a melhor boleira da cidade vai entrar aqui, já fechou com a gente, não precisa não. Falei, não, tudo bem, voltei pra casa. Fiz uma caixa de doces pra ele, com os meus melhores bolos, com os melhores doces que eu sabia fazer. Comprei uma caixa numa papelaria, passei uma fita, eu tenho até foto dessa caixa, uma coisa assim que eu guardo. E aí voltei lá, no escritório dele. Aí a moça falou pra mim, não, ele é corrido, não sei o quê. Nós já decidimos, é a melhor confeiteira fulana da cidade. Eu falei, não, tudo bem, eu vou esperar ele aqui. Eu posso esperar ele aqui? Não, pode esperar. Fiquei esperando ele umas 3 horas sentada. Ele chegou, falei, oi, tudo bom? Eu chamava Seu Divino. Falei, tudo bom, Seu Divino? Eu vim aqui só trazer o bolo, porque o senhor ficou sabendo dessa menina do elevador, sou eu. E mesmo que o senhor já tenha alguém pra colocar aqui, eu fiz questão de trazer os meus bolos pra você provar em forma de agradecimento. Virei as costas. Meia hora que eu tava dentro do carro, meu telefone tocou. Que bolo é esse, menina? Caraca, caramba, cara. O que é isso aqui que você trouxe? Eu falei, esses são os meus bolos, Seu Divino, e eu tô à disposição. Aí ele falou, não, a gente vai ver o que a gente vai resolver aqui e amanhã de manhã eu te ligo. E aí o meu esposo, na época era meu noivo, eu precisava dele, porque eu não entendia nada de negócio. Se ele me chamasse pra montar uma loja, na minha cabeça a loja já existia. Eu não sabia o que ia dizer pra ele, né? E aí, precisava de investimento, né? Então, precisava do meu noivo ali. E o meu esposo, ele falou assim, o Leonardo, ele falou, amor, eu vou embora hoje, não consigo esperar esse cara, não sei o quê. Renato, eu falei, não, tudo bem. Ele falou, vou dar um cochilo e vou pegar a estrada, porque ele ia pro interior. Ele dormiu, ele apagou. E aí eu acordei 7 horas da manhã, assim, falei, eles vão me ligar agora. Passou uma meia hora, o Seu Divino me ligou. Ayla, vamos conversar sobre a sua futura loja? Caraca, meu. Quantos anos você tinha? Aí eu tinha acabado de me formar na segunda faculdade, porque dos 8 aos 16 eu trabalhei para ir para a primeira faculdade, que era a Faculdade de Artes Cênicas, que eu queria fazer no Rio de Janeiro. Eu me emancipei com 16 anos, fui pro Rio de Janeiro, fiz a minha faculdade. Aí eu conheci eu terminei com 19 anos, com 3 anos. Porque naquela época o MEC ainda não tinha aprovado as faculdades e tal. E no meu ano aprovou. Só que eu já tinha tirado meu DRT, então já saí formada. Legal. E aí eu conheci o meu esposo, né, na época, e me mudei pra Goiânia em 1 ano. E aí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Porque aqui não tem teatro, não tem televisão em Goiânia, o que eu vou fazer, né? E aí eu peguei e falei, não, vou fazer outra faculdade. E o meu sogro me deu a minha faculdade de publicidade. Mas eu sempre fui muito assim, Renato, eu sempre fui muito proativa, sabe? Hoje, antes, na época Masterchef, eu não falaria, eu falaria talvez assim, eu sou muito assim, eu queria ajudar, né? Não, hoje eu entendo, hoje eu sou uma mulher, eu entendo isso. E até o processo do Masterchef que me trouxe isso. Eu era muito proativa. Então, por mais que eu ganhei a minha faculdade, eu queria ajudar. Eu queria ajudar financeiramente, eu tinha casa, eu tinha tudo, porque meu sogro me dava tudo. Mas eu queria ajudar. E foi aí que eu comecei a fazer a faculdade de publicidade em Goiânia, com 20. Formei com 23. E eu queria ajudar e comecei a vender bolo no elevador. Daí estava com 23 anos, né, nessa época da loja, porque foi no último ano da faculdade. E aí? Aí você abriu a loja e como foi esse processo? Foi assim... Eu digo que foi uma das épocas da minha vida, assim, onde... eu vivi um sonho de menina, sabe? E que eu não sabia que era um sonho de menina, que eu descobri ali depois do 2º diploma, mas eu não tava nem aí, Renato. Eu sou muito... Quando eu sonho algo, eu respiro algo, eu sou aquele algo, sabe? Primeiro eu consagro a Deus, porque tudo na minha vida eu consagro a Deus. Melhor coisa. E aí, quando eu consagro a Ele, eu falo, vai Deus, vai abençoar, amém. Abençoou, vambora, sabe? E aí eu nem olhava pra trás. Então, os meus 2 diplomas, pra mim, não faziam a menor diferença, sabe? Eu sempre tinha ralado, trabalhado pra pagar. O meu sogro, eu sempre fui... Eu era primeira e segunda aluna da turma. Minhas notas eram excepcionais em publicidade e propaganda. E eu queria saber de bolo. Olha só. E aí eu vivi um sonho, assim, muito... Nossa, foi uma das fases da minha vida, assim, que mais realmente me tocam. Porque era um container em branco. Sabe uma folha em branco? Sabe? Era tipo isso. E o meu esposo, muito companheiro, ele se dispôs a realizar aquele sonho meu, sabe? E ele tinha acabado de quebrar um negócio. Ele tinha acabado de quebrar uma pamonharia. Mas ele acreditava no meu bolo, porque ele sabia que era um bolo muito bom, que era, sabe, que eu colocava a vida ali e que realmente era um produto de muita qualidade. Tanto que o dono do lugar mudou de ideia entre a melhor confeiteira da cidade. E eu era
Zé Niel era, como diria meu avô, o cocô do cavalo bandido. Então, ali, né? E aí, era uma folha em branco, assim. Era um container todo branquinho, branquinho, branquinho. E nós podíamos colocar do jeito que a gente quisesse. E eu falei, essa vai ser a minha grande loja. Não tinha, acho que é menor que essa sala sua aqui. Tem quantos metros quadrados aqui? Aqui deve ter uns 35, mais ou menos. Tinha mais ou menos uns 20 metros quadrados. E aí o meu esposo falou, tá bom, vamos lá. Como é que você quer? Eu falei, eu quero todo rosa. Rosa é, assim, meu algodão doce, é minha cor favorita desde criança, sabe? Uhum. E aí eu falei, amor, eu quero todo rosa, mas eu já tinha o tom de rosa na minha cabeça, eu já tinha decoração na minha cabeça, eu já tinha as embalagens na minha cabeça. Eu já tinha um nome. Não, o nome foi o meu esposo que me ajudou. Eu tinha um nome, mas não era muito legal. E aí ele falava, amor, você gosta de coisa e não sei o que, confeitaria francesa, né? Eu falava, ele virou e falou assim, vê o que é minha arte em francês. Aí é Monarch. Tipo, Monarch, sabe? Ele falou, que chique. Amor, vai ser Monarch. Monarch. Monarch é a sua confeitaria, a sua arte. E aí, ele escolheu o nome e eu fui com todo o resto. Renato, ele foi a Brasília, que é ali perto de Goiânia, buscar um papel de parede, porque não existia a cor da tinta que eu queria. E nada fazia eu mudar de ideia. Que você queria aquele rosa. Eu queria aquele rosa. Era meu castelo ali, sabe? E todo mundo tem um começo, né, Renata? Então, esse começo desse sonho, ele é assim, nossa, a gente às vezes não pensa no final do caixa do mês, sabe? Hoje eu entendo isso como empresária, mas naquela época eu não entendia, né? Eu pensava na decoração rosa perfeito, sabe? Na vitrine perfeita. Então, ele foi atrás de tudo, correu atrás, nós pregamos, nós mesmos colocamos o papel um papel que cola, porque não tinha a cor, e aí eu falei, não, vamos de papel então, porque vai ficar dessa cor. Ele mandou fazer, atrás tinha uma estante, e aí tinha uma madeira tipo torneada, assim, desenhada, tipo antiga de casa de vó. E aí ele mandou fazer a tinta da cor do papel, o meu esposo mandou fazer pra mim, e pra pintar e desenhar essa madeira. Caraca. E aí a gente fez, era muito simples assim, mas era assim, era o meu lugar no mundo, sabe? Ali era a minha vida. Eu levantava 4, 5 da manhã, ia dormir 1 da manhã, às vezes eu ia dormir 2 da manhã, e isso assim por meses. Por quê? Quando a gente abriu, Renato, foi assim, lotava de gente. E a produção era... E eu não tinha equipamentos profissionais, eu não tinha. E você tinha já equipe? Tinha gente que te ajudava? No primeiro dia que eu abri, ficou a madrugada inteira trabalhando. Eu, minha sogra, meu cunhado mais novo, o Léo e uma amiga. Eu não tinha funcionária. Eu não tinha a menor ideia. Você tinha gente que ajudou. Que ajudou. Eu falei, eu vou ter minha loja. E comecei, sabe? Não entendia nada de folha de pagamento, de funcionário. Eu só comecei, sabe? Eu só fiz acontecer. E aí o resto eu fui encaixando, dificuldade e preço e não sei o quê. E eu era muito exigente com os meus ingredientes. Então, não importa se eu era pequenininha, eu queria sempre dar o meu melhor produto, sabe? Uau. E aí a gente... Não, as primeiras embalagens, Renato, a gente cortava os adesivos na mão. Mais de 700 bolos de pote por dia. Caraca. Cortava na mão. Assim, foi minha vida aquele lugar, sabe? E eu floreei ele todo como um sonho mesmo. Comecei pequenininho, sabe? E aí colocava produto na vitrine, às vezes não vendia porque não atraía. Aí colocava outro, vendia demais. Então, assim, os primeiros meses ali, eu trabalhei incansavelmente, assim, incansavelmente. Eu não saía de lá. E eu trabalhava na produção. E à noite, eu não queria ir embora, descansar, porque daí tinha as meninas que vendiam. Mas eu não queria ir embora. Eu queria ficar lá vendendo e eu ficava olhando. Caraca, os clientes compravam o bolo e eu ficava assim, atrás do balcão, com aquele olhinho de gato, assim, sabe, observando. Quero ver se ele vai deixar um pouquinho no pote. Eu ficava muito assim. E aí eu via as pessoas comendo, assim, e pegando pra levar pra casa. E eu era muito assim. Não importa se você achasse meu produto caro. Eu te garantia uma experiência gastronômica. Eu sou assim até hoje. Eu garanto uma experiência gastronômica para você. Se eu não souber fazer o que você está me pedindo para cozinhar, eu vou ser muito clara com você e vou tentar dar o meu melhor. Mas eu procuro trazer uma experiência gastronômica. Não importa se é um bolinho frito de frango, se é um bolo de chocolate, mas sempre eu quero que você tenha uma experiência com o meu produto. Caramba, que legal. E isso foi desde muito cedo.
Então, às vezes, as pessoas chegavam e falavam... Olha como eu era abelhuda. As pessoas chegavam e falavam assim... quanto que é o bolo de pote? Aí eu falava, R$13. Eu fui tão abelhuda que a grande confeiteira da cidade vendia a 10 na época. Eu falei, R$13. O quê? É mais caro que fulana? Meu Deus, não sei o que, não sei o que. Eu falava, olha, vamos fazer um negócio? Você pode pegar, comprar o meu produto e se você não gostar ou se você não comeu até o final, eu devolvo o seu dinheiro. Você vai comer aqui? A pessoa olhava assim. Então tá bom, então me dá. Que coisa meio desconfiada. Nunca devolveram o dinheiro. Olha só. Nunca. E sempre compravam mais, sabe? Que legal, cara. Então era muito assim, eu vivi muitas coisas ali, sabe? Assim, eu já peguei funcionárias de confeitarias grandes lá em Goiânia, saindo do trabalho, elas trabalhavam o dia inteiro vendendo brigadeiro, vendendo bolo, saíam do trabalho. E passavam na sua loja. E passavam na minha loja. Tinha uma confeiteira lá, dona de uma loja grande, enorme, de bolos de casamento, assim, extraordinária na cidade. E ela tinha acabado de vender a loja dela. E ela passou na frente da minha loja e experimentou. Ela ficou apaixonada no meu bolo. E aí ela falou assim, olha, amanhã é aniversário de uma amiga, ela me pediu muito pra fazer o bolo, porque ela era muito conhecida na cidade. Mas eu não posso, eu tenho que levar o seu bolo. E eu fiquei assim, meu Deus, eu sempre fui muito fã dela. Renata, eu não tinha dinheiro pra entrar na loja dessa mulher. Eu não tinha. A loja era chiquérrima. Eu não tinha dinheiro para entrar na loja dela. Caraca, meu. E meses depois a mulher estava na minha loja querendo o meu bolo e dizendo que era melhor que o dela. Caraca, meu. Então, assim, ali eu falei, amém, Deus, eu recebo esse dom, porque veio do coração. Nunca tinha entrado numa escola de confeitaria, nunca tinha pegado um livro, porque naquela época o quê? Eu tô com 28, 5 anos atrás, não era assim, você abre o Instagram, tá meia dúzia lá falando como é que você faz um bolo, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Não tinha referência, né? Você aprendeu na raça. Não tinha. A minha primeira referência foi Joyce Galvão, quando ela lançou um livro de bolos dela, que se eu não me engano foi em 2014 que ela lançou. Não, foi... Eu não me lembro a data do livro dela, mas foi um livro da Joyce Galvão, que uma amiga falou assim, esse livro é a sua cara. E aí eu passando um dia numa livraria vi o livro, implorei pro meu esposo me dar de presente. Ele falou, só se for o seu presente de aniversário, de namoro, de não sei quantos anos. Eu falei, tá bom, pode ser, não tem problema. Caramba, cara. E aí foi assim, eu lembro que o meu primeiro contato foi com a Joyce Galvão, de aprendizado disso, mas não tinha. Tudo que eu tinha ali, eu descobria na raça. Eu trazia os meus produtos, Renato. Eles têm muito da Ayla dos 8 aos 16, sabe? Eu me lembro que, assim, eu fico emocionada, porque é isso, sabe? Algumas pessoas comem alguns bolos meus, tem um bolo de cappuccino que faz o maior sucesso aí. Uau! Só o nome já me chama a atenção. Eu transformei ele em várias sobremesas. Pessoas que já rodaram o mundo experimentaram esse bolo e ficaram assim, meu Deus, o que é isso, sabe? E pessoas que estudam gastronomia, que comem gastronomia em todos os lugares do mundo. E essa sobremesa, eu me lembro até hoje. Às vezes a gente estava com fome ou era aniversário e minha mãe não poderia fazer bolo ou fazer uma festa pra gente, sabe? E aí ela fazia um bolo pequeno e ela batia uma espécie assim, não posso falar os ingredientes que é o segredo, mas ela batia um negocinho ali muito simples e jogava em cima desse bolo. Esse bolo geralmente era um bolo simples de chocolate. E eu gostava de pegar esse bolo e molhar no café. E foi daí que eu tirei o meu bolo de cappuccino. Caraca. Que é um dos bolos que eu mais vendi na minha loja, sabe? E eu me lembro assim que isso vinha muito do esforço da minha mãe de me proporcionar um aniversário, sabe? Um doce, sabe? E era esforço, porque não tinha, sabe? Meu pai não era presente na época, não tinha, sabe? Então, para minha mãe tirar o dinheiro para fazer um bolo... Era um esforço. Eu lembro nos meus aniversários, Renato, que não tinha decoração. E aí o meu avô pegava mamão verde e furava os pirulitos, assim. Colocava os pirulitos em mamão verde para ser a decoração do meu aniversário, sabe? Então, vem muito de um afeto nessa idade, sabe? Eu nunca olhei pra minha adolescência dos 8 aos 16 anos e pensei assim, meu Deus, a gente passou fome, a gente não sei o quê, a gente não tinha o que comer, a gente dividia um pão francês que custava 5 centavos. Não.
Eu sou capaz de criar um bolo, pão francês com café, porque a única coisa que eu me lembro era do pão com canela. A única coisa que eu me lembro era do esforço da minha avó de pegar folhas no fundo do quintal, fazer um chá de canela e dividir o pão igualmente para mim e para os meus irmãos. E aquilo para mim tem cheiro, sabe? Tem vida, tem amor, sabe? Então, a maioria das minhas receitas, bolo de cenoura, que faz muito sucesso, bolo de cappuccino, que faz muito sucesso, bolo de chocolate, que é um bolo de chocolate assim que você fala, meu Deus, que diferente. Foram de experiências gastronômicas das mais simples que eu já tive na vida. Caraca, ela. E a loja? Cadê a loja? Então, e a loja? E aí eu perdida, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né, aqui? Louca da vida lá pra criar os produtos e tal. E foi aí que eu comecei a descobrir, porque eu não tinha curso. E foi aí que eu comecei a lembrar de uma cobertura que a minha mãe fazia. E aquela cobertura não dava ponto. E eu comecei a entender como é que dava ponto nisso. Derrubava o bolo. Meu Deus. Eu já derrubei bolo de cliente, assim. Cliente, se você estiver ouvindo isso, querido, me perdoe. Estou te devendo um bolo, tá? Me perdoa, amém. Então, assim... comecei a criar disso, sabe? Derrubando o bolo mesmo. Comecei a aprender na raça. E você já ganhava dinheiro nessa época? Você já conseguia pagar as contas? Já vivia de bolo? Já vivia de bolo, a minha confeitaria, ela começou dando lucro. E aí, no final, ela começou a ter prejuízo. Foi ao contrário. Os negócios, geralmente, né? Começa aí, você tem 1 ano de prazo pra se pagar e dar lucro e tal. O meu sogro me ajudou, na época, né? Meu esposo me ajudou, investiu no negócio. Uhum. E aí, começou a se pagar. Eu pagava os funcionários e tudo. E foi se pagando. A gente vendia muito bolo de pote. Na época, foi lançado, descoberto o bolo de pote, assim. Eu acredito que foi Mariana Perdomo que criou o bolo de pote, que é uma confeiteira incrível de Goiás, que é super referência para mim como mulher, como empresária, como boleira, sabe? Ela também tem uma história linda com bolos. E eu acredito que foi ela que criou o bolo de pote, mas depois o bolo de pote se tornou, para mim, é um doce brasileiro que para mim ele tem que ser respeitado como um doce francês, sabe? Porque pelo menos em Goiás não tem quem não ama um bolo de pote, sabe? E aí eu comecei a me inspirar muito nisso e comecei a fazer os bolos de pote, fazer o bolo de pote. Tinha final de semana que a gente vendia, assim, mais de 700 bolos de pote, sabe? Caramba! Então, assim, vendia muito. E aí, o que aconteceu? Deus, Renato, Ele ama muito a gente, muito. Somos filhos amados, sabe? E, mas eu não sou porque eu sou pecadora, minha filha. Não. A graça merecida dele só é graça porque a gente realmente não merece. É isso aí. Sabe? Então, ele ama tanto a gente que quando você pede uma coisa, você fala assim, Deus, por favor, deixa eu fazer isso. Ele deixa. Mas quando você pede, Deus, é da sua vontade eu fazer isso, ele te guia. E nessa época eu não sabia disso ainda, eu não tinha aprendido isso ainda. Mesmo Deus sendo a base da minha vida desde criança. E a loja foi uma coisa que eu falei assim para Deus, Deus, deixa eu fazer isso. E eu não falei, é da sua vontade eu fazer isso. E hoje eu entendo claramente isso, vejo isso. Deus me abençoou, minha loja fez sucesso. Eu aprendi muito lá. Foi minha vida, foi a realização de um sonho. Mas chegou um momento, assim, do nada, Renato. Do nada. Goiânia, não sei se você sabe, mas goiano, ele é igual tatu na toca na época de chuva. Você só joga uma pamonha dentro do buraco dele, ele fica lá. A gente não sai, não, sabe? A gente gosta de calor. A gente fala que lá você frita um ovo no asfalto porque a gente gosta de calor, sabe? Por isso que fala goiano pé rachado, né? Porque a gente gosta de calor mesmo, porque calor que racha o pé, assim, sabe? E aí chegou a época da chuva. Quando chegou a época da chuva, o espaço que eu estava, ele não tinha cobertura. E aí o empresário, o dono, conseguiu cobrir só uma parte. E a minha parte, a minha loja, não cobriu. Então os clientes não conseguiam chegar para pegar os bolos. E eu não tinha delivery na época, não tinha essa facilidade de delivery. iFood. Tinha iFood, mas era muito mais difícil. Você tinha que ter um CNPJ, você tinha que ter não sei o quê, você tinha que ter não sei o quê. Era assim muito difícil. O meu era um container, né? Então, assim, eu não tinha nem equipamentos profissionais. Porque senão eu nunca nem teria entrado no MasterChef. Porque eu entrei
numa fase assim. Então, e a gente pegou e falou assim, cara, não tem como fazer delivery. E meu esposo tentava, porque ele falava... E aí, o que aconteceu? Começou a comer o meu dinheiro. No primeiro mês, começou a comer meu dinheiro, meu lucro. No segundo mês. E o Léo é meu esposo, né? Uhum. Ele é um empresário muito, assim... O Léo é muito cabeça, ele aprendeu tudo na raça também. Quebrou o negócio já. Hoje ele é abençoado, super aí, grande empresário lá em Rio Verde. Só que, na época, ele falou assim... Ele já viu. Ele falou, amor, você tem 30 dias. Putz, grilo. Quando ele falou aquilo, Renato, eu perdi meu chão. Eu falei, não aceito. Eu não vou fechar minha loja. Eu não vou fechar meu sonho. Detalhe. Você tem 30 dias para fechar ou você tem 30 dias para fechar. se recuperar? Não, para fechar. Ele Pra falou assim, fechar? se você não fechar agora, daqui 30 dias você vai fechar devendo. Porque você vai fechar. Putz, grilo. Detalhe. A confeitaria estava indo tão bem. Tava vendendo tão bem, estava indo tão bem, o sucesso, que eu tinha acabado de assinar o contrato de um lugar que era... Eu não tenho muita noção de metragem, mas era do tamanho desse salão aqui, seu aqui. Tem o quê? Uns 1.000 metros aqui, sei lá? Aqui, tudo aqui? Tudo. Ah, deve ter mais de 1.000 aqui. De uma de 20 metros, eu tinha acabado de alugar uma de 1.000 metros. Eu tinha alugado, assinado o contrato. Putz, grila. Tinha ido pra arquiteta. E a arquiteta já tinha feito todo o projeto. Eu vejo aquele projeto hoje, assim, sabe? Eu nunca mais esqueci. E o projeto todo lindo, do jeito que eu queria, o projeto desenhado, tudo. E aí começou a chuva, primeiro mês, foi. Segundo mês, apertou. No terceiro mês, ele falou, amor, você vai ter que fechar. E eu... Caraca, Ayla. Perdi assim, nossa, foi, sabe? Foi mais difícil do que quando eu não tinha um pão pra comer. Foi real, sabe? Porque um sonho, Renato, ele é alimentado por emoção, por você. Você é aquilo quando você sonha, quando você busca, sabe? E quando você acredita e você chega lá, você põe o pezinho lá, você não aceita mais tirar. Sabe? Sim, porque você sonhou com aquilo, era o seu sonho rosa, como você falou, né? Eu falei, meu Deus, agora? Como assim, sabe? E aí eu falei... Agora não. E, nossa, eu me lembro hoje, eu me lembro de todos os detalhes, assim, desse dia. E o Léo falou assim, amor, cancela o contrato com o pessoal. Liga pra... A arquiteta era nossa amiga, uma grande amiga de Goiânia. Liga pra Isa, fala pra Isa parar o projeto. E a gente vai ter que fechar. Putz. E aí, nesse dia, ele tinha que voltar pra Rio Verde, ele não podia ficar lá. E aí ele falou assim, você tem até tal dia, porque era final de ano. Eu falei, então deixa pelo menos eu terminar o ano, né? E ele falou, não, tá bom. E aí ele voltou para Rio Verde e eu fiquei trabalhando mais alguns dias antes de fechar. E eu queria muito que a minha mãe conhecesse a minha loja. E aí a minha mãe foi, assim, na última semana, quem fez o vídeo de eu baixando a porta da minha loja foi a minha mãe. Imagina, era o sonho que eu sempre quis mostrar para ela, né? Mãe, eu realizei meu sonho, eu batalhei, eu vendi bolo na rua, eu vendi bolo no elevador, eu montei a minha loja, eu consegui, sabe? E foi ela que fez o vídeo de eu baixando a porta da minha loja. Caraca. Foi assim, nossa, hoje eu tenho um controle emocional muito grande sobre a minha vida, sabe? Diferente do que eu era no MasterChef, porque no MasterChef, Renato, eu tinha mentalidade de criança e eu me comportava como uma criança. Mas essa é uma das histórias da minha vida que, assim... enche meu coração de alegria e de saudade, sabe? A lágrima é de... eu consegui, mas foi um aprendizado na minha vida, sabe? E, na real, foi aí que tudo começou. E aí eu falei... fechei a loja, só que eu não queria aceitar. E aí a gente tinha ainda alguns dias para tirar as coisas de lá, limpar tudo e tal. E eu não queria aceitar. E aí a minha mãe voltou pra casa e eu fiquei sozinha em Goiânia. E eu chorava muito, assim. Eu chorava e eu falava, Deus, por que, pai? Foi o senhor que me deu. Por que o senhor tá tirando, sabe? E eu tinha uma funcionária, Dona Hermínia. E a Dona Hermínia, ela era a que lavava. O restaurante geralmente tem o pessoal de cada praça e tem a praça da louça. A confeitaria não é diferente.
E a dona Hermínia era da Praça da Louça, da limpeza. A dona Hermínia, ela é evangélica. E aí ela chegou em mim e falou assim, minha filha, vai pra casa. E ela terminou de limpar as coisas e eu fiquei ali, sabe? E aí nesse dia, era assim, acho que era o penúltimo dia que a gente ia ficar lá, sabe? Eu não consegui ir pra casa, Renato. E aí eu me lembro que eu deitei no chão da confeitaria, assim, do container, era super pequenininho. Eu deitei no chão e eu chorei tanto que eu dormi ali, chorando no chão. Putz, Ayla. E eu dormi, eu apaguei ali, sabe? Chorando, igual uma criança, sabe? Porque estavam me tirando a minha boneca preferida, sabe? Tipo assim, estavam tirando meu doce, sabe? E eu chorei muito esse dia, muito, muito, muito. E aí, dona Hermínia chegou de manhã, eu tava encolhidinha, assim, no chão, sabe? Eu usava muito um macacãozinho, jeans. E eu me lembro até hoje que eu passei um frio, mas eu não conseguia nem acordar, porque eu tava com aquele macacãozinho, que era shortinho, e eu ficava toda encolhida, mas eu não queria sair dali. Caraca. Sabe? Eu não queria ir embora, eu não queria deixar, sabe? E aí, dona Hermínia chegou, me acordou, e falou assim, minha filha, Deus está falando para você parar de se lamentar. Para de se lamentar. Deixa ele fazer. Eu olhei para ela, Renato. Poucas vezes assim eu ativei ira na minha vida, porque eu sou muito... A minha história, da minha família, da minha vida, ela me ensinou a ter um amor incondicional por qualquer pessoa. Porque eu não sei se você sabe, mas os meus pais são adotados, os dois. Uau, meu não pai sabia, é não. adotado e a minha mãe é adotada. Só que nunca faltou assim, minha família é incompleta, sabe? Algo do tipo, nada. Então nisso eu aprendi a amar incondicionalmente. E poucas vezes na minha vida eu ativei a ira. E quando ela falou pra mim isso, minha filha, vai pra casa, Deus falou pra você parar de se lamentar. Eu lembro que eu olhei pra ela assim. E quase, Renato, que eu falei pra ela, você nunca perdeu um filho, né? Era o que eu pensei naquela época, sabe? Porque era como se fosse um filho meu. Eu imagino. Eu respirei fundo, olhei pra ela assim, comecei a encaixotar as coisas, nem fui pra casa. E aí encaixotei tudo, enfim. E aí fechei. Meu sonho doce, meu sonho rosa. Putz. Baixei as portas, fechamos. E eu fui pra casa. Eu não queria parar de fazer doce. Eu comecei a fazer doce em casa novamente. Caraca. Voltei pro elevador, não desisti. Não desisti. Caraca. Só que daí chegou um momento que eu falei, tá bom, Deus, eu quero te ouvir. Eu tô com saudade. Porque eu tava magoada, né? E é muito fácil a gente louvar, erguer a mão pro céu lá o dia que o seu divino me ligou. Lá pra cima. Nossa, Deus abençoou, ele me ligou. Mas é muito difícil você erguer a mão pra cima e agradecer o dia que a sua porta tá baixando. Todo mundo agradece na graça, agradece na vitória, mas na batalha... Quero ver. Que é a lamentação, né? E foi ali que Deus me ensinou isso, Renato. E graças a Deus que ele me ensinou isso ali. Porque houve um momento na minha vida, no MasterChef, por exemplo, que só na minha rede social, no dia que eu saí do programa, passaram mais de 20 milhões de pessoas. E nesse dia, eu precisei agradecer na batalha, na dor. Porque foi o outro segundo momento da minha vida que meu coração estava despedaçado, que foi na minha saída. Mas se eu não tivesse aprendido a agradecer lá no meu sonho rosa, nesse dia, seriam milhares e milhares de corações que não iriam aprender isso. Então, Deus, ele te treina. Ele só te coloca lá no campo quando ele sabe que você está pronto. Porque ele te treina. Ele sabe que você é capaz de aguentar, sabe? E aí eu chorei e tal, e aí tava dias sem conseguir orar, sem conseguir falar com Deus, sabe? E aquilo doía meu coração, assim. Porque desde pequena eu oro, eu falo, converso com Deus como se fosse meu aqui, do lado. Tô conversando contigo, Tinha dia que eu chego e falo, pô, Deus, hoje foi, hein? Amém. Mas eu tô ali, sabe? Sempre, sempre. Deus é minha base. É minha unidade e linguagem da vida. E aí eu falei, chega. Tô com saudade. Preciso me conectar de novo. Não era a mesma coisa vender o bolo no elevador, sabe? Era o coração. O espírito não estava governando a alma e a alma não estava governando o corpo e o corpo só estava fazendo.
sabe? Então faltava a minha linha, faltava a minha conexão. Eu fui na igreja, falei, Dona Hermínia, como chama a sua igreja? Leve-me ao seu líder. Então, né, quando a senhora falou pra mim, né, vamos parar de reclamar, vamos conversar aqui. Aí parei de chorar, entendi que tudo bem, Deus. Liguei pra ela e perguntei. A igreja dela era uns 40 minutos da minha casa. Eu falei, não, Deus, é nessa daqui? Você vai. Eu falei, amém, eu vou. E eu fui, só que você sempre foi muito abelhuda, né? Querida! Até com Deus. E Deus sempre, ok, né? E aí eu fui na igreja, eu falei, tá bom, eu vou nessa igreja, Deus, porque o Senhor tá colocando no meu coração e eu tô com saudade. Mas eu não vou sair do meu banco. Falei, desse jeito, Renato, olha só, petulância. Inclusive, perdão, Deus, o Senhor sabe que eu já pedi, te amo. Sentei no último banco da igreja e o pastor falou assim, vou orar por alguém aqui que vai receber uma bênção. E eu falei, não vou sair daqui? Ele vem aqui na frente. Falei, não vou. Ele falou assim, Deus tá falando que tem alguém que tá dizendo que não vai vir. Ixi. Eu olhei assim, olhei pra Dona Hermínia, falei, Dona Hermínia fuxicou pra ele. Tipo aquela, né? E olha que eu tenho uma relação com Deus desde pequena, então eu sabia que não, né? Isso era graça minha. Eu falei, mas eu não vou sair daqui, Deus, eu vou ficar aqui. Porque agora eu não quero mais a sua permissão, eu quero a sua vontade. Nesse dia eu entendi, sabe? Eu falei, eu quero a sua vontade pra minha vida. Quais são os lugares que o Senhor quer me levar? Se o Senhor me tirou de lá, onde é que o Senhor quer que os meus pés estejam? E fiquei ali no banco. Aí, de repente, o pastor terminou de orar, amém. Vem uma senhorinha lá da multidão que foi lá na frente. Ela vai. E eu, não. Não, E ela, se aproxime de mim. Aquele tum, 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 e ela chegando, né? Aí ela chegou em mim e falou, Deus está falando para você parar de se lamentar, porque o que ele fechou foi uma janela, que ele vai abrir uma porta muito maior na sua vida, minha filha. E esquece. Você não consegue nem imaginar. E eu olhei para ela assim. Amém. Já voltei para casa mais leve, sabe? Já senti a presença de Deus, já me senti já no colo de Deus mesmo, sabe? Chorei muito naquele lugar, pedi perdão para Deus. Falei, tá bom, Deus, então vamos recomeçar. Eu voltei para casa. Cheguei em casa sozinha, liguei a TV. O que estava passando na minha televisão? Masterchef Brasil. Algum sinal tinha. E aí? Eu não conhecia o programa. Eu não tinha televisão em casa, eu não assistia televisão, não tinha tempo. E aí o que é isso aqui que tá passando? E na época passava muito tarde. Eu cheguei da igreja, tava passando. Caramba, cara. Foi tipo isso. Aí eu olhei assim, falei sozinha. Falei, eu vou entrar nesse programa. E vou fazer uma faculdade de gastronomia. E Deus vai me dar uma confeitaria de novo. Real. Falei isso. Falei, tá bom. Esqueci o programa. Comecei a ver, assistir altas temporadas no YouTube e tal. Um dia meu cunhado tava lá em casa. E ele, agora, o que você vai fazer? Eu falei, vou entrar no Masterchef. Ele ficou assim, né? Tá bom. Nisso, Renata, aconteceu várias coisas na minha vida. Eu me mudei para Santos. Meu sogro precisava de ajuda e tinha um tratamento que era só em Santos e tal. E eu me mudei para Santos e tal, e nananã. Em Santos, eu comecei a treinar. E havia boatos de que o programa nem ia mais existir no Brasil. Eu comecei a treinar e tal, nananã. E aí, todo mundo ficava tipo assim, né? Ayla. Só que era a minha oportunidade, porque eu tinha que cuidar do meu sogro. Então, eu comecei a cozinhar, comecei a estudar. Porque eu tinha que ficar ali, entendeu? E fiquei cuidando dele, cozinhando e tal. Sempre fazia bolos. Não podia ver alguém querendo um bolo que eu queria fazer. Você fazia bolo. Cara, que negócio doido. Aí, nisso, a gente foi fazer uma viagem, que foi um presente do meu sogro, a família toda foi, tá? A gente foi pra China. E aí, na volta, meu esposo me pediu em casamento. E aí, ele me pediu em casamento. A gente foi pedido em casamento em Dubai. Que é isso? Foi lindo, maravilhoso. E aí, nisso, quando eu voltei pra Santos, eu falei, lascou, né? Pediu em casamento, eu vou ter que voltar pra casa, né? Porque meu sogro já tava bem. E eu em Santos, enrolando, esperando o Masterchef. Aí voltei pra casa. Quando a gente chegou no Brasil, que eu já tava, assim, tava na minha mente já voltar pra casa, chegamos no Brasil, inscrições do Masterchef aberto. E eu,
Caraca, eu acho que tem muita gente que tá assistindo, que tem muita curiosidade, né? Porque, às vezes, é um sonho muito distante, né? Participar, ter uma oportunidade de participar de um programa desse. Você participou do processo, o que você fez? Você entrou num site, você se inscreveu? Olha o momento merchan, né? Você se inscreveu? Como é que foi? Cara, se você colocar o título desse podcast, como se inscrever no Masterchef. Como você vai bombar? É milhões de visualizações. Vai, porque eu recebo muito direct. Muito direct. Assim, primeira coisa que eu aconselharia pra uma pessoa que quer se inscrever no Masterchef. Pergunte pra Deus. Porque se ele te colocar lá, minha filha, você é forte. Entendeu? Ou meu filho. Mas tudo bem. Fora esse parênteses aí, você entra no site da Band e aí geralmente é temporada. Não tá, você se inscreve igual Big Brother. Não tá pra você se inscrever no ano inteiro. É temporada. Aí você se inscreve, faz 1 milhão de questionário lá e manda um vídeo cozinhando. Adivinha quem gravou meu vídeo cozinhando? Eu te contei que eu fui babá, né? Dos 8 aos 16, não esqueci, né? Não falou não. Dos 8 aos 16, enquanto eu vendia bolo na escola, eu trabalhava de babá, da 1 às 6 da tarde, das 6 às 11 da noite, eu trabalhava num posto de gasolina, na conveniência desse posto de gasolina, e às vezes estava chovendo, eu pegava chiclete nessa conveniência, chegava em casa, eu tinha que pregar chiclete no teto para a chuva não me molhar. Porque essa era a minha casa. Caramba, cara. E eu amo o lugar de onde eu vim, que fique bem claro, sabe? É um lugar que eu amo, porque foi ele que me fez ser o que eu sou hoje. Que coisa, Ela. Qualquer buraco que eu encontro, eu falo, opa, peraí, vamos arrumar um jeito de tampar, sabe? E eu não ia reclamar pra minha mãe. Eu não ia, sabe? Porque às vezes, Renata, a pessoa olha pra você hoje e fala, ai, mas ela tá contando a história dela hoje, porque hoje ela é isso, ela é aquilo. Não. Todas as vezes eu tive que acreditar na minha história. Exato. Eu tive que tomar decisão. Porque somos inteiramente responsáveis por tudo que acontece conosco. Ou você escolhe ou você aceita. Não tem mimimi. Ah, foi porque... Não. É isso, de fato, sabe? Então, eu sempre acreditei na minha história. Não é porque, daí passou a infância, aí encontrou o marido... Não. Eu sempre acreditei na minha história e fiz acontecer, Que sabe? legal, Ayla. E aí foi aí pra você se inscrever, daí você faz o vídeo. Quem gravou o meu vídeo foi a menininha que eu cuidei dos 8 aos 16 anos. Caramba, Paola. Ela gravou o meu vídeo do Masterchef. Ela já tava com uns 13, 14 aninhos já. Ela gravou e eu falei, Paola, não vamos contar pra ninguém. Porque ninguém acredita que eu vou entrar, mas eu vou entrar. E aí nem minha mãe acreditava que eu ia entrar. E aí, não, minto. Minha mãe e minha sogra foram as únicas que falaram, então tá, minha filha, então vai. Os meus irmãos falaram, você vai chorar quando você chegar lá. O meu esposo, que é meu companheiro, me apoia em tudo, virou pra mim e falou assim, você sonha alto demais, isso não é pra gente não. Cacetada, Ayla, que louco. E isso, Renata, acontece na nossa vida todos os dias. Todos os dias as pessoas que mais te amam são as pessoas que mais influenciam você na sua vida. Então você tem que ter Por isso que as pessoas precisam acessar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. É isso aí. Porque essa é a única mentalidade que vai fazer elas chegarem onde elas querem. E não elas chegarem onde os outros querem que elas cheguem ou onde os outros acham que tá bom pra ela. Não, faz uma faculdade, tá bom. Não, monta uma lojinha de bolo, tá bom. Não tá bom. Eu quero uma lojona. Eu quero uma escola de confeitaria. Eu quero um prédio. Eu quero 3 diplomas. Não é o que os outros querem pra mim. Olha aí. Sabe? Então, meu esposo era minha vida. Assim, ele me ajudou em tudo. Ele me ajudou na época do Masterchef em tudo. Mas naquele momento, ele estava fazendo aquilo por amor. Então, até aí, você tem que tomar cuidado. Porque como ele me amava muito, eu amava muito ele, se eu não tivesse certeza de quem eu sou e do que Deus tinha pra mim ali, porque eu já tinha orado e já tinha perguntado pra Deus, a pessoa que a gente ama demais, o que acontece? Quando ela fala alguma coisa pra nós, entra como verdade no nosso subconsciente. Porque a gente ama ela, a gente confia. Se fosse um estranho falando pra mim, você sonha alto demais, eu ia falar, vai, cara. Não tem o pi aqui ainda. Não tem, vamos arrumar o pi. É isso, sabe? Se fosse uma pessoa estranha me criticando, naquele momento eu ia falar, tá bom, obrigado de nada. Tchau, vou me inscrever do mesmo jeito. Mas era uma pessoa que eu amava. E aí, nesse dia, eu levantei de madrugada, pus o joelho no chão e falei, Deus, se for da sua vontade, como o Senhor me falou... Opa, já mudou da permissão pra vontade. Eu falei, não, e eu falei, se for da tua... se for da tua vontade, em vez de o Senhor me dar a sua permissão, né? Eu já tinha aprendido, falei, se for da tua vontade, eles vão me ligar amanhã.
Eu trabalhava no hotel do meu cunhado, do meu esposo com ele. Eu virei pra ele e falei, eu não vou trabalhar hoje porque o Masterchef vai me ligar. Eita, ligou. Aí ele pegou, olhou pra mim. Graças a Deus, ele era um patrão muito bom. Falou, tá bom, fica aí, né? Ai, caraca. Deu 6 horas da tarde, eu estudei o dia inteiro. Aí deu 6 horas da tarde, meu telefone tocou número restrito. E o meu telefone ainda era de Santos, era 013. Porque eu tinha morado um tempo em Santos, meu telefone era de lá. Falei, meu telefone... Aí tocou e caiu. Meu Deus. Aí eu falei, não acredito que caiu, era eles. Eu falei, era eles, que caiu a ligação. Aí eu peguei e subi em cima de uma árvore. Fiquei lá, 15 minutos. De repente, toca de novo o telefone. Tocou, número restrito. Eu, alô? Aí a moça, oi, tudo bem? Ayla, tá por aí? Eu falei, tô sim, você é do Masterchef, né? Aí a moça levou um susto. O povo era a Rafa. Rafa levou, hoje é minha amiga, levou um susto, falou assim, ué, o número tá restrito aí? O número não tá restrito aí? Eu falei, não, tá sim, mas é porque Deus já tinha me contado. Caraca, meu, que louco, cara. Eu falei, não, eu já sabia que você ia me ligar, eu não fui trabalhar hoje. Aí ela me falou tudo que ia acontecer e tal. E aí, nisso, eu saí correndo. Meu cunhado... Nossa, você tem que assistir esse vídeo, Renato. Depois eu quero ver. Tem um vídeo na minha rede social. Porque, sem saber de tudo que ia acontecer na minha vida, eu documentava. Uhum. Quando o meu telefone tocava, porque daí aí eu vou falar da parte seletiva, da seleção aí. Mas quando eu entendi que era eles, eu desci da árvore correndo, bati meu cunhado tava em casa, bati e falei, me filma, me filma. Ele começou a me filmar. E aí tem, assim, desde a minha primeira ligação, qual foi a minha reação. Que legal. Não, você chora, assim, sabe? Porque é muito lindo o vídeo, sabe? Que legal. E ali foi quando eu entendi depois o quanto, mesmo sendo desbravadora, mesmo sendo determinada, a minha mentalidade, eu ainda não tinha autoconhecimento, segurança, autoimagem definida, mentalidade de criança. Uhum. Então, no Masterchef, eu me comportava literalmente como uma criança. Eu tinha a inocência de uma criança. Se você brigasse comigo, eu chorava. Se você me elogiasse, eu sorria, pulava de alegria, literalmente. Então, ali, eu entendi. Foi o processo ali, sabe? Uhum. Só que Deus, ele já tinha me tratado para aceitar o processo. Ele já tinha tratado o meu coração. Pra não mandar todo mundo pilar e sair do programa. Porque, assim, foi muito intenso. Eu imagino. E ali Deus já tinha me treinado, mas era um processo pra mim também, sabe? Enquanto milhares de pessoas estavam aprendendo ali sobre amor, compaixão, amar ao outro incondicionalmente, Deus também estava me ensinando, sabe? E aí eu fui pro hotel do meu... Aí ele me filmou. E eu saí, Matheus, vamos lá no Léo, não sei o quê. Saímos correndo pro hotel, cheguei lá no hotel gritando. Caramba. Meu esposo, o que você tá fazendo? Aí eu cheguei e falei, amor, eles me ligaram. Aí que entra a parte da seletiva. Você faz a inscrição, manda o vídeo de você cozinhando. Eles te ligam a primeira vez. Só que as inscrições iam de novembro a janeiro. Então, quem se inscrevesse em novembro e passasse na primeira etapa, tinha que esperar até janeiro a segunda etapa, porque tinha todos para passar pela primeira etapa, entende? Uhum. E aí, eles me ligaram e falaram, você pode fazer um teste quinta-feira? Era tipo segunda-feira. Falei, posso. Aí corri, falei, pelo amor de Deus, compra passagem para mim, meu amor, não sei o quê. Ele, tá bom, compra. Eu falei, eu vou arrumar minha mala e eu vou ficar lá em Santos, na casa da sua mãe, porque eu não vou voltar, eu vou entrar. Ele falou, amor... Você vai fazer o primeiro teste. Calma. É tipo isso. Ele olhou pra mim. Vida. Calma. Tipo, né? Não se frustre. Eu só olhei pra ele. E, juro pra você, naquele momento eu pensei... Deus, o senhor vai mostrar uma coisa pra esse menino, hein? Esse menino tá precisando de mais fé. Mas hoje ele é uma benção. Ele fala... A hora que eu falo um negócio, ele... Ih, pronto, já. Caramba, que história incrível, cara. Fui pra Santos. Ele passou o Réveillon comigo. Amor, vamos voltar pra casa e tal. Não, eles vão me ligar. Fiquei até o dia deles me ligarem, até o dia de eu fazer a minha prova e de eu entrar e pegar o avental. Caraca, meu. Esse negócio de pegar o avental é muito simbólico, né? Nossa, foi assim... Putz, Guilherme, quando você entrou e viu tudo aquilo, e viu os apresentadores, pá... Olha só, Renato, como Deus te treina pra tudo na sua vida. Como eu falei no início, né, que eu acho que ressignificação é um dom que Deus me deu, porque eu ressignificava sem saber. Uhum. Muitos momentos na minha casa, nós não tínhamos o que comer à tarde. E tinha ovo e farinha, porque era barato. E eu queria comer doce, eu queria confeitaria, sabe? Uhum. Eu pegava um pratinho,
de alumínio lá. Naquela época era pratinho de alumínio. Batia a clara em neve no garfo, que eu jamais que tinha uma batedeira, né? Eu batia a clara em neve no garfo, colocava a gema no final pra ficar amarelinho, colocava farinha e açúcar e comia. E aquilo sustentava eu e os meus irmãos. Me perdi as contas de quantas vezes eu pedi um doce pra minha avó e a minha avó me deu um ovo e uma farinha na mão pra eu fazer. Caraca. E eu sempre amei isso. Nunca foi, meu Deus, eu comi ovo com farinha. Jamais. Eu amo ovo com farinha até hoje. Na verdade, uma gemada, né, com farinha. Cheguei no MasterChef. A primeira prova, a gente tinha uma pré-prova pra fazer a prova oficial, que era uma torta de limão. E na torta de limão tinha o quê? Um merengue. E a pré-prova, geralmente era descasca um abacaxi, faz alguma coisa relacionada à sua prova principal. Cheguei, o que tinha? Uma bacia de ovos e um fouet pra você bater clara em neve. Putz. Eu olhei. Falei, vem cá, neném. Mas na hora eu lembrei da minha infância, né? Ali já tava revivendo tudo. Eu cortei, foi a primeira. Aí eu falei, tá pronto. E você tinha que virar na cabeça. E o Fogaça chegou em mim assim, tem certeza? Aquela vozona dele, né? Só você sabe fazer, eu não sei fazer. Ele, tipo, tem certeza que já tá pronto? Eu falei, tá pronto, pode virar. Aí ele pegou o fouet assim, levantou, fez uma cara assim de perfeito. Falou, perfeito, pode passar. Meu Deus, eu não sei te dizer o que eu senti. Foram mais que bolhas no estômago, foram mais que nuvens floreadas, foi mais... Parece que eu vi meu mundo rosa de volta. Falei, eu vou conseguir. Caramba. E detalhe, eu tava com a blusa do tom de... Eu escolhi propositalmente a blusa. Adivinha qual era a cor da blusa? Adivinha. Rosa. No tom da loja. Não podia sair daquele tom, era aquele tom. Caramba. E aí entrei, aí depois você faz várias provas, né? Depois da primeira prova que tem. Aí tem várias provas, assim, é meio que confidencial mesmo. Mas aí a única coisa que eu digo sempre pra quem me pergunta sempre faça uma prova como se fosse a sua última, porque desde da inscrição você nunca sabe o resultado. Você sempre sai de lá sem o resultado. Aí eles te ligam e tal, você espera mais dias, não sei o quê, não sei o quê. Então, por isso que eu falei no início, consagre a Deus. Porque se você não consagrar a Deus e ficar só pra você isso vai te consumir de ansiedade, entendeu? Então, era o que me dava paz. Eu sabia que eles iam me ligar, sabe? E aí, enfim, foi pro MasterChef, né, e tudo mais, tudo aconteceu na minha vida. E aí, ali, Deus me mostrou vários momentos, sabe, Renato? Onde ele tinha me treinado, sabe? Pra estar ali com todo o amor e humildade mesmo, inocência, sabe? Era de verdade, sabe, Renato? E foi por isso que as pessoas se apaixonaram pela Ayla do MasterChef. Hoje, você assiste, muita gente falava, ai, que menina chorona. Até o meio do programa eu era avacalhada na internet. Avacalhada. E do meio do programa pra frente... Eu levantei a cabeça, comecei a pôr confeitaria e tudo que eu botava a mão que era confeitaria era sucesso, sabe? Então, comecei a usar isso. Falei, o que eu tô fazendo? Onde é que eu tô indo? Meu negócio é confeitaria. E aí foi onde teve a reviravolta do programa. E aí teve uma prova, que foi a última antes de eu sair. Vamos lembrar, até aqui, ó. Mas antes, né? Esse foi ao contrário. Em vez do o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem de noite, o choro vem pela manhã. Por quê? O público começou a se apaixonar. O público começou a ver que eu era de verdade. Por quê? Eu era muito boazinha. Eu dividia tudo com todo mundo. Aí muitas pessoas falam... Eu não sabia, a gente não ouvia lá de baixo as pessoas avacalhando a gente do mezanino. Do mezanino. Então a gente descobriu depois. Então eu sempre ajudava, eu tava junto e nananana. Eu era o que eu sou, sabe? E aí o público começou a entender que eu era aquilo. Que eu não chorava porque eu tava me fazendo. Eu era aquilo. Eu sentia, eu vivia a emoção, sabe? E aí o público, eu comecei a ganhar, comecei a ser líder, comecei a subir pro mezanino. E aí teve uma prova que eu creio que foi uma das mais difíceis de quase todas as temporadas. Eu só não vou incluir aí a dos profissionais, porque tem provas muito difíceis. Que era pra fazer o quê? Até nisso, olha só. Deus me preparando. Era pra fazer um pato laqueado. E eu estava na prova... Pato laqueado. Você já ouviu falar em pato laqueado? Eu não. Pato Uma vez eu comi pato no restaurante. Meu Deus do céu, que negócio ruim.
Não, vou fazer um pra você. É bom. Eu sempre falo, não, peraí, eu vou fazer um pra você. Não, é realmente uma carne exótica, mas é saborosa. Mas se não souber fazer, né, não vai rolar. Obrigado. A gente... Pato laqueado é um prato chinês. Onde é que Deus tinha me levado há alguns meses antes? Putz, na China. Cara, minha história, minha vida é assim, Renato. Caraca, meu. E o pato laqueado é um prato que demora uma média de 3 dias pra fazer. Por que laqueado? Porque você meio que sela ele com melado. E depois você frita ele. Ele cozinha lentamente pendurado o pescocinho lá inteiro. Uhum. E aí você vai laqueando ele, você vai passando o melado nele. Você vai passando. Lá na China eles passam o deles. Aqui no Brasil geralmente se passa mel e shoyu. E aí, ou calda de açúcar e shoyu. E aí você vai passando, pincelando e deixa ele cozinhar lentamente. Porque se você cozinhar rápido demais, a carne do pato ela fica dura. Se você passar do ponto, ela fica dura. É uma carne... Quando eu comi, tava um pouco dura. Então, passada. E aí, era assim. E aí, a gente tinha que fazer esse pato laqueado. Só que ele era feito em 3 dias. Se eu não me engano, nós tínhamos aí 3 horas pra fazer. Caraca! Se eu não me engano, era 3 horas ou 4 horas, algo assim. Era uma prova assim, em horas. E aí, a hora que eu... Aí, detalhe, eu estava com os meus melhores amigos da competição na Berlinda. Os meus melhores, assim. O Elton era muito apegado ao Elton. O Elton era um irmão pra mim. Uhum. Teve até um episódio que eu passei mal porque ele saiu. Eu vi esse episódio. Então. Eu vi. Ele saiu pra minha casa! Me fala se isso não era uma criança. Mas tem muita criança em corpo de adulto. Sim. Até que se liberta, né? Que foi o que aconteceu contigo, que é muito impressionante ela. E, cara, eu olho pra aquilo ali, eu falo, Jesus, que criança inocente, o que ela tava pensando nesse momento? Mas faz parte, fez sim, parte do teu processo. Hoje, né? pra mim, é minha história. Eu tenho orgulho da minha história, assim como eu tenho orgulho da minha história que eu tinha que pregar chiclete no teto e vender bolo na escola. Pra mim, não tem isso, Não entendeu? ter vergonha da história. A minha história me fez ser o que eu sou hoje, Renato. É muito legal sabe? isso. E aí, o pato lá, né? Aí eu olhei, falei, putz, pato laqueado. Só que eu tava trabalhando a minha mente já. Por quê? Porque eu era muito influenciada emocionalmente. Eu não tinha controle emocional, não tinha razão. Eu era emocional 100%. Uhum. E nesse dia eu falei, eu preciso aprender isso. Então hoje eu vou ganhar a prova. Eu não vou pensar em quem vai sair, porque os 2 eram meus amigos. Uhum. Mas eu vou ganhar a prova. Coloquei isso na minha mente, virei a chave e fui pra prova. Cheguei, pato laqueado. Todo mundo tinha que fazer a mesma coisa? Todo mundo tinha que fazer a mesma Meu coisa. Deus. E aí, então, nós fomos num restaurante na China, vou contar rapidamente. E aí ninguém queria ir naquele restaurante, queríamos até mudar de restaurante. E não, vamos nesse. Chegamos, vamos comer um prato típico da China, pato laqueado. Exatamente como tinha na prova. Com o molho que tinha na prova, ele tem tipo uma panquequinha que você faz. Ele é um papel transparente, uma massa que tem que ser transparente. E aí você coloca tipo cenoura, pepino para trazer um frescor, a carne do pato, passa esse melado, fecha tipo uma panquequinha e come. Isso é o tradicional pato laqueado em Pequim. Uhum. E aí eu olhei, tinha a panqueca, os legumes, o molho, que era o mais difícil, e o pato. Só que eu nunca tinha laqueado um pato. Você comeu Renato, o prato lá. Eu comi o prato. Mas era tudo que Deus precisava me dar. Uhum. Eu ter experimentado o prato um Que dia. você já sabia como transformar. Eu sabia aquilo. o sabor. E ali eu já estava cozinhando com o coração. E meu filho, ninguém segura um cozinheiro que cozinha com o coração. Isso eu aprendi. Aprendi com o chefe Ian Baiocchi, que é um dos chefes que é meu, assim, pra mim ele é meu mentor na cozinha, sabe? Uhum. E aí eu sabia o sabor, eu sabia a panqueca, eu sabia, sabe? E aí, nisso, eu olhei, falei, eu vou fazer o melhor pato da minha vida. Peguei esse pato com amor e carinho, porque eu olhava pro pato, falava, tadinho dele. E eu pedi desculpa, Renato, eu cozinhava pedindo desculpa pro pato. Eu cozinhava, eu passava massa, eu pensei, o que eu pensei? Falei, eu vou buscar minha raiz mais uma vez. Como que a minha avó temperava frango pra assar? Que esse frangão caipira que a gente ganhava de vez em quando? Era desse jeito. Enfiava, fazia o tempero, enfiava a mão dentro dele, fazia, pronto, furava ele pro tempero entrar e vai. E eu peguei, macei um alho lá, fiz meu tempero. Caraca. E eu comecei a fazer massagem no pato. E eu falava, desculpa, patinho, eu vou te fazer muito bem. Juro, se assistir, você vai ver. Pato laqueado, é pato massageado. Eu fazia massagem no pato, porque eu respeitava aquilo ali que eu tava fazendo. E aí eu fiz o pato, prova mais difícil do MasterChef. Quem ganhou a prova?
Eu. Ayla. Ganhei a prova do pato, fiz o panqueca perfeita e os chefes avaliaram tudo. E eu só fiz, Renato, porque Deus tinha me dado a experiência há meses atrás. Olha só, às vezes a gente não valoriza essas coisas, né, cara? Cara, eu tenho uma memória, assim, que eu guardo tudo, Renato, porque em tudo você está aprendendo. Na vida você está aprendendo. É isso aí. Sabe? Em tudo na sua vida você está aprendendo. Então, eu nunca imaginei que ia pra China. Nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia pra China. Nunca imaginei que eu ia pra Dubai. Nunca. Mas Deus te leva, sabe? Quando você tem um coração ensinável e um ouvido atento à voz dele, ele te leva onde ele sabe que você vai chegar e vai cumprir o propósito que ele tem pra sua vida. É isso aí. Sabe? E aí foi isso que aconteceu. Entrei na prova, arrasei na prova, graças a Deus, ganhei o pato laqueado. E aí, nesse momento da competição, esse dia eu lembro que foi um dos dias que meu Instagram mais cresceu. Porque quando eu entrei no MasterChef, eu tinha média de 100 seguidores. Olha só, bombava na rede social. Detalhe, eu fiz o meu Instagram pra entrar no MasterChef, porque eu tinha que ter um Instagram pra me inscrever. Eu não tinha. Ai, caramba. Não tinha, não gostava de ter Instagram pessoal, sabe? Não tinha, zero isso. Aí, eu peguei, e aí nesse dia, todo mundo viu quem eu realmente era e que eu tava me dedicando, que eu tava estudando. Eu emagreci muito durante o programa, Renato, muito. No final das contas, depois da depressão que eu tive, enfim, tudo que eu me reergui, eu emagreci uma média de 9 quilos. Caramba. Então, assim, era muito nítido. As minhas calças estavam caindo nas últimas provas do MasterChef. As que eu ia no começo. E aí, ganhei a prova, todo mundo... História de herói, né? Todo mundo se apaixonou naquela menina e a Ayla vai ganhar o programa. A Ayla vai ganhar o programa. Saiu em jornais e tal, a Ayla vai ganhar o programa. Próxima prova, eu estava o quê? Desestabilizada emocionalmente na próxima prova. E era de confeitaria. Só que eu estava... meu melhor amigo tinha saído uma prova antes. E o que eu fiz? Eu tentei fingir que eu estava bem. E aí eu tentei fingir que eu estava bem, porque eu não queria mais me entregar pro emocional, já estava aprendendo ali. Falei, não, eu tô bem, mas eu tava um caco. Porque ainda eu estava em treinamento, mas Deus tinha propósito, né? Chegou na prova, fiz uma prova lá, foi um fracasso. Alê, te peço perdão se você estiver ouvindo esse Spotify. Alê, Cacau Show, alô, tô aqui. Porque meu sonho era surpreender o Alê na prova da Cacau Show. Mas chegou na hora, esqueci tudo, fiz tudo errado. E aí... acabei saindo nessa prova, que foi de um bacalhau. Nunca mais comi bacalhau. Filho da mãe. Inclusive, tenho que ressignificar isso aí, né? E aí, saí nessa prova. Quando eu saí nessa prova, foi muito inesperado. E aí, foi aí que o público se apaixonou e foi ali. Que foi onde eu senti meu segundo sonho rosa indo pelos dedos. Caramba, cara. Eu senti a mesma dor que eu senti no dia que eu deitei, que eu dormi no chão da minha loja, Renato. Só que a diferença foi ali, onde eu estava. Do mesmo jeito que era lá onde eu estava. Mesmo que ninguém estivesse vendo lá no chão da minha loja, eu passando a noite lá sozinha, e milhares de pessoas estavam vendo no programa. Para mim não fazia mais diferença, porque Deus já tinha me ensinado. Então, lá no chão da minha loja, eu fiz o quê? Questionei Deus. Mas eu já tinha aprendido. Quando chegou no meu balcão, que eu tirei o meu avental, a única coisa que tinha no meu coração era obrigado, Deus. E aí foi onde eu falei uma das frases que marcou muito o programa, marcou muito quem me segue, que ali eu falei, eu preciso agradecer Deus aqui, não é depois. E aí eu tirei o meu avental e falei, Deus, obrigado pelos lindos sonhos que o Senhor tem sonhado para mim. Que legal, cara. E saí dali com o coração lavado. Falei, Deus, me perdoa, eu preciso chorar. Mas é só. Chorei. Depois veio uma questão aí de depressão, mas foi um aprendizado muito rápido, Renato. Também, né, cara? É uma pressão muito grande, né? A pressão, as porradas, a exposição, sem consciência nenhuma do que era uma exposição. De você sair na rua e pessoas querendo tirar foto com você, te amar, você não sabe nem quem que é, sabe? Se você ficar assim, o que tá acontecendo? De repente você gostar, de repente você tá estranhando. Não tinha maturidade emocional, não tinha mentalidade, sabe? Era realmente uma criança que estava assim, meu Deus, eu tô num parque de diversão, tô com medo da montanha-russa, quero ir na montanha-russa, o que tá acontecendo? Sabe? E aí eu tomei consciência de tudo. Eu fiquei um tempo muito mal, mas levantei a cabeça, fui atrás de ajuda.
orei muito a Deus e foi onde eu comecei a me reerguer e tudo mais. E aí foi onde chegou um ano depois, porque todo mundo via nas redes sociais, uau, ela tá legal, não sei o que, mas eu ainda tinha muitos resquícios da depressão, muitos. E foi onde veio a La Casa. E mais uma vez Deus me guiou em tudo. Deus me mostrou que eu ia entrar na La Casa 15 dias antes da La Casa. O Espírito Santo me revelou. E aí veio a La Casa e tudo mais, e foi na La Casa que eu falei, Deus, eu não aceito mais ser fruto silencioso no reino. Se o Senhor me trouxe até aqui, então eu vou abrir minha boca e o Senhor vai fazer o que tiver que fazer. E aí minha vida, eu tô aqui, morando há 30 dias em Alphaville, minha vida mudou completamente, mas sempre ressalto, Renato, não é porque a vida dela tá fácil, porque ela entrou no programa, não. Entrei no programa, o programa me trouxe nome, mudou minha vida. Mas o que mudou a minha vida foi a minha decisão de, com 8 anos de idade, que eu ia fazer o que eu quisesse viver. Se Deus abençoasse, eu ia viver o que eu quisesse viver. Com 16 anos, minha mãe implorava para eu não ir para o Rio de Janeiro. Eu falava, eu vou, mãe, eu preciso ir. A senhora escolheu a sua vida, então essa é a minha, sabe? Quando voltei para Goiânia, meu esposo, amor, vamos ficar trabalhando aqui, não sei o quê, vamos publicidade, não sei o quê. Só que ele sempre me deixou muito livre. Eu não vou vender bolo no elevador, porque é isso que eu quero vender bolo agora. Caramba, então, que incrível, cara. Sempre na direção do que Deus queria para mim, mas eu sempre tomei a decisão, sabe? Então, por isso que eu falo, as pessoas não podem comparar o palco dos outros com os bastidores delas. Porque se elas verem os meus bastidores, Renato, elas derramam pelo menos algumas lágrimas, sabe? Então, assim, não é, uau, rede social lotada e tudo bombando, que tá tudo bombando. A batalha é a mesma. A batalha, os pequenos têm batalha, os médios têm batalha, os grandes têm batalhas. Você escolhe qual é que você quer lutar. Pronto, é assim a vida. Caraca, Ayla. Sabe, você escolhe. Você quer lutar pequena? Tudo bem, luta pequena. Mas não acha que é porque você tá lutando a pequena que você nunca vai chegar na grande, ou não acha que quem tá na grande nunca lutou a pequena. Porque lutou. Só o que nasce grande é monstro. De resto, meu filho, você tem que construir. A construção é o processo, Renato. Quando as pessoas pulam isso, elas perdem. Elas nem veem o que elas viveu, sabe? Porque é o processo. O processo é o sucesso. Sem o processo não há sucesso. Sem o processo tem uma conquista que escorre pelos seus dedos e você nem vê. Que incrível. Ayla, eu queria te falar um negócio, cara. Deus é Deus, ele sabe ser Deus e ele é muito bom nisso, né? Ele sabe o que ele faz, ele sabe como ele faz. E você vê, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Paulo Machado, e por isso, né, nós acabamos nos conhecendo. Eu fiz uma palestra, a gente se conheceu. Fui na sua casa. Me ajudou na minha palestra. Ajudei na palestra, ajudei no teu storytelling ali. Essas relações são o que acabam fazendo a vida valer a pena, né? As pessoas que nos ajudam, as pessoas que nos atrapalham e todo esse processo. E tem muita gente, Ayla, que me segue, que também segue você, que está nos assistindo agora ou que está nos ouvindo, que está começando a tua vida empreendedora. O cara tá ali, né, naquele processo de, cara, como que eu vou pagar as contas? Ou o que eu vou fazer? Né? Às vezes a gente não tem essa percepção. Sim. Que recado a Ayla tem para essas pessoas que estão começando? O que você diria para essas pessoas, para a gente encerrar com chave de ouro? Só perde quem desiste, Renato. Não desistir. Só perde quem desiste, sabe? A Ayla, a menina Ayla, ela foi feita de sonhos. A mulher Ayla, ela foi feita de persistência. Sabe? Porque se eu tivesse só o sonho, eu já teria desistido e parado milhões de vezes na minha vida. Quantas vezes você acha que não passou um coleguinha zombando de mim porque eu tava com uma forma na cabeça de bolo? Eu era uma criança. Quantas vezes no MasterChef as pessoas não foram na minha rede social me xingar? Quantas vezes as pessoas que me amam falaram pra mim, não faz isso, é amor. E se eu não tivesse feito, eu não estaria onde eu estou hoje. De forma alguma. Muito bom. Então, assim, só perde quem desiste, sabe? Se você... É claro que eu não tô dizendo pra pessoa ficar dando murro em ponta de faca, né? Aquela coisa toda. E é por isso que eu sempre consagro a Deus.
Por quê? Mas como é que você faz isso, né? Tem gente que fala assim, como é que você fala, Deus me contou, Deus me mostrou, Deus, Espírito Santo me mostrou, Deus... Sabe como? Tendo um coração ensinável e ouvido sensíveis à voz de Deus. Como é que eu faço isso? Eu oro. Paz, sabe paz? Todo mundo já sentiu algum momento de paz na vida. Todo mundo. Aquele momento de paz. Deus, Renato, ele aprova as coisas, não é falando, é no silêncio. É quando você sente a paz. Então, todas as vezes que eu quero alguma coisa, eu falo, Deus, isso tá no meu coração, isso tá no meu coração. Se não é do Senhor, que o Senhor tire, e se for do Senhor, que eu sinta a paz. Porque é o Senhor quem vai fazer. É isso aí. Quando a gente tenta pegar e fazer sozinho, você consegue. Mas lembre-se sempre, você tem a escolha. Você quer a vontade ou a permissão de Deus? Muito legal. Entendeu? Muito então, legal. Minha vida, basicamente, é isso, Renato. E agora, qual é o teu novo projeto? Agora, neste momento que você tá. Conte aí. Bota uma musiquinha legal. Um resumo aí. Ayla vai contar os seus novos projetos. Conte aí. É isso. Outra coisa também. Sempre que você for começar um projeto, já deu certo. Você já começa nesse time, né? Muito bom. Não, você imagina se você começar então, Renato. Não vai rolar, né? Não dá. Tô me divertindo com o meu brinquedinho. Eu tô adorando estar aqui, gente. Meu primeiro podcast. Falei pra caramba, mas enfim, espero que vocês Muito legal, muito legal. Agora, Renato, assim... tem acontecido muitas coisas na minha vida, sabe? Eu conheci o Paulo, e em uma semana eu estava sócia dele, já com vários projetos. E, querendo ou não, o programa Masterchef Brasil, as coisas que eu vim construindo o público se identificar comigo, me acompanhar. O meu Instagram nunca baixou depois do Masterchef, então sempre o meu público tá ali e tal, me acompanhando, torcendo, nananã. Isso é, obviamente... que hoje, com as redes sociais, me traz visibilidade. Visibilidade é um negócio hoje na internet. Né? Então, isso é um negócio para mim. Hoje, eu tenho as minhas redes sociais, onde eu trabalho com as minhas publicidades. Estou chefe confeiteira, professora de bolos artesanais, que é a minha especialidade. Eu faço isso há 10 anos, né? Então, é uma coisa que eu sei de cor e salteado e não tenho por que eu reter isso, se isso pode ajudar outras pessoas a fazerem as faculdades, a sustentar suas famílias. Porque esse é o meu objetivo. Meu maior objetivo é a transformação dos meus alunos. Então, hoje, eu tenho a minha rede social, tenho o meu infoproduto, que é onde eu dou aula. A gente vai agora... Quais são os novos projetos? Novos projetos... Eu tô toda empolgada. São os eventos presenciais onde a gente vai começar a proporcionar legal. Experiência, né? E eu não sei se você está sabendo, mas você fará parte disso. Eu farei parte disso, já estava sabendo, estou junto. Isso aí. Onde a gente pretende construir. Hoje, Renato, depois da pandemia, o que as pessoas mais perderam? A vontade de sonhar. Porque antes as pessoas tinham vontade de sonhar e sonhavam e tentavam e não desistia, mas tinha vontade. E depois da pandemia veio aquele balde de água fria em todo mundo. O que vai acontecer? O mundo vai parar, sabe? E isso matou muitos sonhos. Aí o que acontece? Agora a minha intenção é o quê? O nosso novo projeto são os eventos presenciais, onde a gente vai proporcionar, além do conhecimento, experiência. Muito bom. Que te ativa, que te reativa, sabe? Que faz com que você entenda que você também pode. Não é porque eu sou... Deus gosta mais de mim? Não, galerinha. Somos amados todos igualmente. Então, as pessoas precisam entender isso e acessar isso, vivenciar isso, sabe? Então, agora vai rolar os eventos presenciais. Vamos gastando todos os nossos áudios. Todas as nossas musiquinhas. Agora eu falo. Isso. Tá. Confeitaria de Ayla Santuar vai sair. Olha que legal, que legal. Parabéns, Ayla, parabéns. Você é muito merecedora, cara, muito merecedora. Eu sempre tive um grande sonho de ter uma escola confeitaria. Eu falava muito isso no Masterchef, porque a escola eu já queria ter. E aí, agora, em Alphaville, com essas várias conexões, como você mesmo falou, que simplesmente acontecem assim, né? A nossa conexão é um exemplo disso.
E a gente tem recebido algumas propostas, né, para abrir a confeitaria. Então, provavelmente esse é o projeto 2022. Que legal. Que vai sair em 2022, assim. Então, é um grande projeto mesmo. A gente quer iniciar a confeitaria, escola confeitaria, e depois nós pretendemos seguir aí com possíveis oportunidades para quem quiser ter uma confeitaria de Ayla Santuar. Legal, muito legal, Ayla. Muitas coisas boas vão acontecer aí, né? Bom, Ayla, eu quero te agradecer por esse bate-papo. A gente já está mais de 1h20 conversando aqui. Me desculpa, gente. É o meu primeiro podcast de 1h20. E é o meu primeiro podcast da vida, então. Muito bom, muito bom. Eu queria te agradecer de verdade, muito, muito obrigado. Nada na vida acontece por acaso, né? Naquele evento eu me aproximei de você, eu perguntei pra você, como é que tá teu storytelling, né? Que é o meu negócio, né? Verdade. Eu fiquei apaixonada na sua palestra, tá? Só pra deixar registrado. Que legal, Pelo amor de Deus, é muito boa. E aí ali a gente começou a conversar, depois, né, eu fui na tua casa, vi você trabalhando, eu queria ver de perto você trabalhando pra sentir a tua garra. E esse podcast aqui só confirma isso, ela confirma a tua fé, a tua veia empreendedora, a tua garra, a tua decisão. E isso, Ayla, vai ajudar muita gente. Né? Eu espero que esse podcast chegue para muitas pessoas e possa ajudar as pessoas a repensarem. E eu queria, antes de fechar, eu queria fazer aqui um resumo, né, das coisas que mais me chamaram a atenção. E essa coisa que você falou, da permissão e da vontade, é muito forte. Porque tem muita gente que vive só na permissão. E viver só na permissão, ele te dá um certo grau de felicidade. Porque felicidade é noção de realização. Então eu não tenho vou ter. Né? Eu não tenho a confeitaria, vou ter. Mas acessar a vontade de Deus né, o podcast aqui não tem a intenção de ser religioso, né, de falar de religião, mas nós somos cristãos e nós devemos nos posicionar assim. Então, muito, muito forte. A gente fala daquilo que o coração está cheio. É, né? Isso aí, muito, muito forte essa coisa de acessar a vontade de Deus. Então, eu espero que vocês que estejam nos assistindo aqui, que vocês possam acessar a vontade e não viver só na permissão. Exatamente. Ayla Santuar, muito obrigado. Está aqui a rede social da Ayla, está aqui na tela. Ayla Santuar, _ chiquérrima. Minha amiga Ayla Santuar. Obrigado, Ayla. Show. Valeu. Gente, vocês gostaram? Brigadão, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Valeu! Palmas para a Ayla Santuar. Valeu, gente! Muito bom!